quero ouvir a palavra da lei. Hoje tem coisa boa aí. Coisa boa. Será que fica? Fica não. Amém, Jesus. Siga um pouco cheio. Glória a Deus. Vou filmar ele. Vamos filmar ele. Shalom, Adonai, amém? Yeshua, paz de Jesus, amém? Amém, Jesus. É muito alegria de estar aqui hoje, é no primeiro culto aqui, né? No domingo. Pelo culto. Glória a Deus. Desse horário. A semana passada foi em Quatro, Carpinho, foi né? Carpinho. Amém, glória a Deus. E hoje para mim é um dia muito bom aqui na terra, amém? Amém, Jesus. E todas as comemorações aqui, que se traz aí fora. Hoje é o dia mundial, o internacional é da Bíblia. A palavra Bíblia quer dizer biblion, que vem do grego. No original, ela foi escrita há cerca de 1670 anos atrás, quase isso aí. Há 1650 anos. Que no século IV, no século desse ano, foi, é traduzida do hebraico, grego, latim, espanhol, para várias línguas aqui na terra. E quando foi escrita ela, lá no século IV ainda, ela foi escrita e dividida entre livro, carta e evangelho. Falando um pouco sobre isso aqui, amém? Mas ficamos em pé para ler a palavra do Senhor. Chama-se Logion no grego, Logion. Palavra de Deus, Logion, palavra de Deus no grego, Abra sua Bíblia no Antigo Testamento, ou na Antiga Aliança, ou no Velho Testamento, como se queira dizer. Livro do profeta e sacerdote Jeremias. Profeta Jeremias, um dos profetas com livros maiores, que são 4. Então vem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 a Reis, 1 e 2 as Crônicas. Aí foi escrito Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías e Jeremias. Ele escreveu Lamentações, fica antes de Ezequiel. E de Lamentações que ele escreveu, Jeremias, capítulo de número 23. Jeremias, capítulo 23. E o versículo de número 29. Esperamos todos. Amém. Me acharam assim como ensina a própria Logion, a palavra de Deus, Amém. Glória a Deus. Capítulo de número 23 e versículo 29. Livro do profeta Jeremias, que fala assim a palavra de Deus, somente o versículo 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha, ou seja, que quebra a pedra. Que pode dizer amém? Amém. Poder citar, amém? Foi lida a palavra do Senhor. Já orado aqui, amém? Não é por mim, eu creio. Não é leitura não oficial. Para que Deus abra a porta da palavra aqui, nessa noite. Irmãos, amém? Nessa questão, irmãs, esse livro foi escrito pelo profeta e sacerdote chamado Jeremias. Jeremias, ele foi um jovem a qual ele era nascido em uma das 48 cidades de refúgio de Israel. Essa cidade, ela foi erguida para os homicidas, os que matavam sem causa, os que não podiam mais viver entre os hebreus ou os israelitas. Porque quando foi erguida ali pelos anciões antigos, de quase 3.500 anos atrás, ela foi erguida ali pelos sacerdotes. E sacerdote ali, eles eram levantados por Deus, como Deus ali, juntando para a casa de Arão. Arão é irmão, de Miriam e Moisés. Sim, Arão, ele foi um dos primeiros sacerdotes hebreus, porque antes dele tinha um ali, há quase 5.000 anos atrás, em Salém, chamado Melquisedeque, na época
do patriarca Abraão, o pai da fé. E quando foi ali sobre Israel, é chamado como Arão, um dos coatitas, filho de Coate, que ele tinha 4 filhos, que era sacerdote. Arão era sumo, que aparece em Êxodo capítulo 6, e versículo 23, que foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 2 deles chegaram aqui no altar semelhante a esse, e foram, aqui em cima, fulminados aqui, queimado a fogo pelo Deus Elohim. Deus ele mata ali. Ora, se ele é santo, se ele é espírito, se ele também é fogo, não é consumidor, ele não admite assim, não pecado perante o seu altar. Ele permitiu sim, eles dois chegaram aqui, havia 2 cortinas, o lugar santo, onde havia aquela pia de cobre ou de bronze, o lugar mais santíssimo, com uma mesinha, de ouro, e com 2 pães, com pães da propiciação. Em Israel, era comum eles entrar aqui, de ano em ano, perante aquela tenda, e quando chegava aqui, no lugar santo, do santo, estava aqui, a presença do Deus, Jeová Shalom, o Adonai. Estava aqui aquela paz, havia aqui fumaça, porque eles carregou o seu incensário. Ele se lançava, perante o Deus eterno. Ele estava ali perante o próprio Espírito Santo e perante Cristo, o Machia, assim, Jesus, porque ele foi Deus. Já, existia, porque Cristo, ele é a própria palavra, de Deus. Ele é o verbo, a palavra logos, quer dizer, coisa rápida, verbo, falando, que é o próprio Cristo. Ele se fez carne, porque ele é Deus. João capítulo fala, naquele princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Ele estava lá no começo, no Bereshit, Elohim, na criação, com Deus. Gênesis 1, e versículo 26 e 27 diz: façamos um homem, a nossa imagem é a nossa ou a vossa semelhança. Quer dizer, que Deus não estava só ali, mas só que Deus, ele traz assim perante eles, perante a sua presença. Eles chegaram aqui com fogo estranho, Nadab e Abiú. E essas, minha cidade é de refúgio, onde nasce o profeta Jeremias. Sim, ele era sacerdote, ele era profeta, ele só não podia ser rei e nem juiz, porque a qual teve esses 4 cargos ali, foi o próprio Cristo, era rei, sacerdote, juiz, e também ele, por ser profeta, Cristo ele teve, amém, essas 4, amém, autoridade da geração de Israel. Davi, ele foi rei e foi profeta, ele não podia ser juiz ou sacerdote. Sansão, e também falar sobre Samuel, grandes amigos, aqui, homem de Deus aqui na Bíblia, a qual vieram a nos anteceder, que são nossos antepassados. Porque aqui vai falar sobre essa palavra, e Jeremias, como era filho de Ilquias, ele estava ali, Anatote, cidade de refúgio em Israel. Mas somente que Deus escolhe ele para profetizar dentro de Judá, que é uma das 12 tribos de Israel, o estado, a província Judeia, porque ali ele pregava tanto em Jerusalém, como ele ia para lá, orar, no muro das lamentações, que era erguido ali, foi erguido na reconstrução, por Neemias, há quase 2.630 anos atrás, mas só que ele estava ali, homem de oração, era o profeta Jeremias, falava contra a casa de Israel, que mataram, profeta, sacerdote ali. Esqueceram a lei do Senhor, onde fala, o capítulo 3 do Provérbio, não é para guardar a lei, para que tripolongue todos os dias aqui. E essa lei é a própria palavra de Deus. Hebreus 4, Deus fala lá, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela vai na junta e na medula, divide, e sabe, ele é ávido para discernir os pensamentos, e toda a intenção é do coração. O versículo 3 fala, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos dele, daquele que temos que tratar ou dar conta, que é Deus, porque lá será tronos. Está no capítulo 20, versículo 11 ao 16,
da revelação em Apocalipse. Deus estará ali como nosso juiz. E aqui aparece aqui. Mas o versículo não é o que fala, mas não é minha. O que a palha não é com trigo, disse os exércitos. É verdade. Ao versículo 29 ele diz: não é coisa minha, nem palavra com fogo, nem consumidor, e não é lá, nem o martelo a qual quebra, esmiuça a penha, é por isso que ela nos vivifica, ela salva, ela perdoa, ela transforma, ela arrebata em espírito, isso naquele dia, porque meio que está pegado, né? Sabe, né, que a palavra de Deus, né? E nós estamos aqui nesse mundo aqui, ele vai subir no primeiro, o arrebatamento, porque está próximo, e é de quem ficar aqui, é no segundo. Os 3 anos aqui só aqui, pastor, aqui de paz, né? E o anticristo vai estar ali, mas terá mais os 3 anos de ser meios, uma tribulação tal como nunca, né? Houve antes, que ele fala Mateus 24, versículo 25 a 32. E a gente vê que ela é viva, a palavra de Deus. E se não fosse ela, a gente nunca viu Deus. A gente crê nela aqui, sente Ele, vê Ele espiritualmente, assim, né? A sua glória, sente, né? O seu poder. Esse poder, ele entra aqui no templo. Aleluia. Porque aqui é casa dele, é casa de oração. É consagrado também para ele, para culto, adoração a Deus e para a sua palavra. Em casa nós temos ele sim, né, unção, saímos, amém, com Deus eterno, saímos com Jeová chamar, que é o Deus presente, porque tudo ele está vendo lá do céu, que são céus como chama de fogo, que ele alcança toda a terra, contempla o bem e nem o mal, que ele fala 15, versículo 3, em Provérbio, capítulo 30, lá ele vai dizer lá, porque toda palavra de Deus é pura, e ela é escudo para os que dele creem. Ela é escudo, porque ele é a espada do Espírito. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. E se não fosse ela? É verdade. Eu falei isso aí ontem, que seria de mim. Não sabia ler direito. Não é filho de Cristo, mas não tinha estudo, não vinha para o culto. Criado também no Evangelho. Mas logo seria que eu queria esse mundo aí, sair desse mundo aí, conhecer as coisas do mundo. Se não fosse a graça dele, eu não estava aqui não. É verdade, Jesus. Mas essa palavra, ela... Glória! Ela entrou! Ele colocou em mente. Forte, viu? Eu, com 1 ano e 3 meses de crente, eu chegava aqui, aí. E eu pregava, né, varão? Né, todo dia. E né, eu via ali. Havia o conhecimento. Mas quando chegava aqui, aí, as pernas, né, tremiam, vinha ainda, né? Por temor a Deus. Em cima é do púlpito. Porque aqui é lugar santo. E quando estava ali, na verdade, e a pregação, ela de mim, essa palavra de Deus. Mas chegou um dia que eu disse: Deus, não é que o Senhor quer eu pregando Bíblia, você é cantar ou pregar. Se eu quiser um dia que eu prego Bíblia, o Senhor vai me encher. Aí tem uma vez que era na consagração, pela manhã, eu recebi esse convite, de pregar.